Shalom, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui, pastor Ilmar Satemeri Kaiser. Desde 1987, estamos na denominação chamada Ministério Tabernáculo, com sede aqui em Lajinha. Professor aqui do Centro de Cultura e fundador do Centro de Cultura Berechit, e também professor da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais, nas cadeiras de Sociologia e Geografia. Estamos aqui ministrando as aulas do curso básico de teologia. Temos os cursos básico, intermediário e bacharelado. Falamos das aulas da Mata Mineira, Suca Pixaba. Estamos estudando matéria chamada bibliologia, a Bíblia, né? Como chegou até nós, como foi sua inspiração, a revelação, como são os conceitos de revelação geral e especial. Na aula passada falamos sobre isso. A revelação especial, que é focada e direcionada para um fim determinado. A aula de hoje falaremos sobre a autoridade das Escrituras. Por que a Bíblia tem autoridade? Por que ela não é um livro qualquer? Por que ela é papel que aceita tudo? Então, vamos primeiro começar colocando quem são os rivais da Escritura. Para mostrar que ela tem autoridade, temos que mostrar primeiro quem é rival dela. Então, historicamente, a Igreja Cristã tem reconhecido a autoridade das Escrituras nas questões de fé e prática. Isso não quer dizer que tenha havido oposição, né? Rivais. E o primeiro grande rival da Escritura Sagrada é a tradição oral. O que é tradição oral? É aquilo que vai passando de boca em boca, que não se escreve, que não ficou escrito, não ficou assentado, mas só foi transmitido. Meu pai falou, que o pai dele falou, que o pai dele falou. Então, as Escrituras fornecem um padrão, um ponto de referência para a palavra oral. No fundo, aconteceu o quê? A palavra oral, depois ela foi escrita. Então, a tradição oral rivaliza com a palavra escrita. O segundo rival quanto à autoridade é a igreja. A própria igreja, por exemplo, a Igreja Católica Apostólica Romana, se arvorou a dizer que ela tem mais autoridade que a Bíblia. Então os católicos alegam isso, que a igreja foi a instituição que produziu as escrituras do Novo Testamento. E por isso ela é a autoridade naquilo ali. De modo ainda mais significante, ela insistia poder os ensinos da Bíblia ser mediados corretamente através da hierarquia eclesiástica. Então, o líder eclesiástico que ia dar a interpretação que era correta. Né? Mas esse foi um dos motivos da reforma, né? Entre os solas na época, sola escritura, só a Bíblia, sola fide, só a fé, sola gratia, só a graça. Então, é isso aí. Terceiro ponto, que rivaliza com a escritura, as sagradas escrituras, a autoridade da Bíblia, são os credos, as confissões e os padrões eclesiásticos, doutrinas, que às vezes chega consciente ou inconscientemente a rivalizar com a autoridade da Escritura. É interessante que esses credos, esses normativos, confissões, como por exemplo a confissão de Westminster, isso na verdade são coisas feitas por homens, são interpretações dos homens dadas de acordo com o que eles entenderam na Bíblia Sagrada. Serve para fazer a constituição de uma denominação, mas não é a revelação de Deus, é bem diferente. E por penúltimo quesito de fatos que rivalizam com a autoridade bíblica, nós temos a autoridade do encontro pessoal que o indivíduo tem com Deus. Então esse é o encontro supremo entre a pessoa e o verbo vivo, não com a palavra escrita. Então a pessoa pode ter um êxtase, pode ter um arrebatamento, pode ter uma visão e ser levada até encontrar com o Senhor, ou encontrar com um anjo, e achar que aquilo é superior, né? Então todas as experiências pessoais devem ser averiguadas de acordo com a Bíblia, e não além da Bíblia. E por último, o que mais acontece hoje no meio pentecostal, é o Espírito Santo rivalizar com a autoridade da Bíblia, com a Escritura em si. Porque a pessoa pensa o quê? Que o pentecostalismo fica em extremo oposto nas áreas com estrutura e hierarquia. Enquanto o catolicismo pega na tradição oral, o pentecostalismo se apega nessa ministração que o Espírito falou comigo. O Espírito me revelou isso. Então, o Espírito seria... e o Espírito pode revelar alguma coisa que é contrária ao texto bíblico? Evidentemente que não. Há uma confusão aí. Né? O Espírito é o autor da Bíblia, que soprou para os autores, como é que ele vai se contradizer? Então é preciso ter muito cuidado e muito zelo com isso aí. Né? Porque se o Espírito pode revelar, ele revela, eu posso ter uma visão aqui, uma revelação, ser usado em outras línguas, mas de acordo com as Escrituras Sagradas, porque foi o autor delas, o Espírito Santo, que revelou mediante a Trindade, ele foi um agente revelador para os autores da Bíblia.
Falaremos agora um pouquinho da evidência das autoridades na Escritura. Primeira evidência é o apoio interno. Dentro da própria Bíblia nós temos pessoas, autores, falando e averiguando e confirmando os escritos. Né? Legítimo procurar a origem e o caráter de uma escrita por meio do exame do seu conteúdo. A Bíblia fornece um testemunho interno convincente da sua autoria, incomparável com uma mensagem da parte de Deus. Ela tem uma unidade e consistência espantosa quanto ao seu conteúdo. Né? Como é que pode, em 15 séculos, 40 pessoas escreverem e não ter confrontos? Então é muito interessante, tem escrito em vários lugares, várias pessoas. Então o mais importante de tudo é isso, porque houve um autor só que soprou para aquelas 40 pessoas, durante 15 séculos. Então a Bíblia não é um mero compêndio, uma compilação, uma aglomeração de livros, ela é uma sequência de livros. O Espírito Revelador foi revelando de acordo com o que ele queria. Deus foi se revelando ao homem numa sequência muito bem feita, né? Completamente relacionada uma coisa com a outra. Então a Bíblia correlaciona com a natureza complexa do ser humano, lida com todas as áreas essenciais da nossa vida, tem de tudo, fala para tudo. Embora escrita há muitos séculos, ela fala ainda hoje, em cada geração. É a voz de Deus que penetra no próprio âmago do nosso ser e oferece respostas factíveis às perguntas mais importantes. Cria fé no coração e leva-nos no encontro dinâmico com Deus vivo. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Através da Bíblia, Deus nos chama não a uma simples melhoria, mas a transformação para nos tornarmos novas criaturas em Cristo. E as profecias que falam dos eventos futuros, em vários casos, muitos séculos antes, permeando as Escrituras e confirmando que realmente ela era verdadeira, né? Por exemplo, citando o rei Ciro, da Pérsia, 100 anos antes de nascer, não é isso? Falando de Jesus, 700 anos antes, Isaías falava de como ia ser o sofrimento vicário de Jesus, mostrando a morte, o local, o dia. Então, tudo isso mostra que esses acontecimentos não são aleatórios, nem são coincidência, né? Os cumprimentos das predições não eram meras coincidências. Um autor aqui chamado Peter Stoner examinou 8 profecias e calculou qual seria a probabilidade de ser uma coincidência. O resultado foi 1 vezes 10 elevado a 17 zeros. Um número louco, né? E por outro lado tem o apoio externo. O apoio interno é que a própria Bíblia se mostra que ela é verídica e verdadeira e é a palavra de Deus. Mas o apoio externo está firmado na arqueologia, na história, comprovando que acharam aí todas aquelas referências que a Bíblia menciona, né? Tem área de apoio externo na sociedade, né? Ela está traduzida em mais de 2.000 idiomas, é o livro mais lido da história. A exatidão da Bíblia em todas as áreas, incluindo pessoas, locais, costumes, eventos, ciências, tem sido confirmada pela arqueologia. Então nós temos certeza disso, desde o ano 1446, quando Moisés começa a escrever, até o ano 90 da nossa era de hoje, esses mais variados autores falaram de que o Espírito soprou neles. E eles escreveram que o Espírito ditou. Né? A história bíblica é confirmada pelas respectivas histórias das nações envolvidas com Israel, o Império Egito, o Assírio, né, do Pérsia, o Babilônico, o Greco-Macedônico. Tudo está lá. Todos eles têm crônicas. E elas coincidem exatamente com os textos bíblicos. Então a exatidão espantosa da Bíblia indica que ela é realmente a revelação do Deus verdadeiro. Você vê que tem poucas obras literárias que têm 1000 anos de idade. Pouquíssimas coisas, você acha poucos fragmentos. No entanto, nós temos só do Novo Testamento mais de 5.000 manuscritos. E vários manuscritos do Velho Testamento. Naquele tempo era tudo copiado na via gráfica, né? Como é que pode então ter chegado até nós? Porque o próprio Deus zelou para que a Bíblia chegasse até nós como está hoje. Bruce Metzger, um especialista em crítica textual, informa que no século III a.C., estudiosos em Alexandria indicava que as cópias que possuía da Ilíada de Homero aparentavam cerca de 95% de fidelidade. Os textos do Mahabharata, que é um livro da religião hindu, indica que é uma extensão que tem diferença de 26.000 linhas nesse texto, desse livro do hindu. Já o Novo Testamento, com tantos manuscritos, 5.000 manuscritos, a diferença é de 0,5% só em questões de correções ortográficas. Não tem questões doutrinárias. Agora, Jesus e o conceito das Escrituras. O próprio Jesus também falou disso no primeiro século, mais tardar. Os escritos do Antigo Testamento já haviam sido completados. Muitos desses, de 20 a 30 anos apenas após a morte
e ressurreição de Jesus. Ele estava correndo livros. Pedro, por exemplo, cita as epístolas paulinas. Né? Pedro escreveu pouco depois de Paulo, ele tinha cópia dos escritos de Paulo. Então, os evangelhos, por exemplo, que contam a vida de Jesus, Jesus teria encerrado, morrido lá para o ano 30, no ano 50 já tem evangelho rodando. O primeiro evangelho aí, o evangelho de Marcos. Né? Então, Jesus dirigia sua atenção especial ao Antigo Testamento. Quando ele falava de Adão, de Moisés, de Abraão, de Jonas, ele os tratava como pessoas reais e históricas. Jesus citou muito o Velho Testamento. Né? E falava disso, honrava as escrituras do Antigo Testamento, enfatizava que ele não viera abolir a lei dos profetas, mas cumpri-los. Então, Jesus, nos seus ensinos, no Evangelho, ele citou pelo menos 15 livros do Antigo Testamento e fez alusão a muitos outros. Então, ele declara isso, que o Criador, né, portanto, deixará o homem pai e mãe. Aí começa a citar aqui vários textos que ele cita. Então, há uma objetividade grandiosa e sólida no uso do termo escrito, permanece escrito, está escrito. A palavra escrito, portanto, é a autoridade de Deus para solucionar todas as disputas a respeito da doutrina ou da prática. Jesus mesmo reivindicava a autoridade divina, não somente para a escritura do Antigo Testamento, como também para os seus próprios ensinos. Né? Ele mesmo fala, né, a lei, os profetas e os salmos, mostrando que já se conhecia naquele tempo, no ano 30, um cânon já tinha sido fechado, mais ou menos no ano 400 a.C., já tinha fechado o bloco dos livros, mesmo que foi depois promulgado só no Concílio de Janeiro, no ano 90. A autoridade, da extensão da autoridade, as ciências econômicas, geografia, cultura, biologia, política, astronomia, tudo coopera, tudo coaduna para mostrar a firmeza e a severidade da verdade bíblica. Os 66 livros da Bíblia reivindicam a autoridade plena e total no tocante à auto-revelação de Deus e a todas as implicações quanto à fé e à prática. A autoridade da Bíblia é absoluta. As palavras do próprio Deus a respeito dele mesmo. E certos trechos bíblicos têm autoridade não para nos revelar o aspecto do relacionamento de Deus com a humanidade, mas porque fala do próprio Deus, que é a autoridade. Vamos ficando por aqui então com a nossa aula sobre a autoridade da Bíblia. Fica na parte, tchau, tchau.